Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme. Vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema Brasas Vivas. A Bíblia é um livro muito rico em seu conteúdo e por isso nós devemos estar atentos na sua leitura, porque ela abrange vários assuntos, várias esferas de conhecimentos que compõem a revelação da Palavra de Deus. A Bíblia é um livro profético, poético, literário, espiritual, teológico, histórico, e precisamos estar atentos a tudo isso quando estamos fazendo a sua leitura. Observe que no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 20 e 21, Paulo escreve as seguintes palavras: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Portanto, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A primeira parte do versículo ele é literal, quando ele diz que se seu inimigo tiver fome ou sede, dele de comer e de beber. Isso é literal. Agora a segunda parte ele é mais poético, é mais metafórico, quando ele diz, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Existia um sentido literal naquela época, mas ele usou nesse contexto aqui, no sentido poético mesmo e metafórico. Paulo repete as palavras que Salomão havia escrito há mais de 1000 anos atrás, em Provérbios capítulo 25, versículos 21 e 22. É importante reforçar que a expressão amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça não se refere a um renovo espiritual ou um tipo de avivamento de quem faz o bem, mas se refere a um sentido reflexivo mesmo na vida de quem recebe o bem. E é por isso que o apóstolo Paulo ele encerra dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É interessante que no Antigo Egito existia um costume um pouco esquisito, né? Uma pessoa, se ela não fosse condenada à morte, para que ela tivesse o seu pecado perdoado, ela deveria andar por toda a cidade com uma bacia cheia de carvões sob brasas, né? Mas nem todos concluíam o percurso e muitos morriam no meio do caminho. Então, quando Salomão escreveu essas palavras, fazia sentido para o pessoal daquela época, um sentido literal, embora ele escreveu no sentido mesmo poético. Quando alguém dá um bom testemunho, aquilo pode fazer uma pessoa repensar os seus atos, se arrepender de suas maldades, até mesmo gerar uma fé no seu coração verdadeira no Senhor Jesus, fazendo com que essa pessoa seja alcançada pelo amor de Cristo, acalmando o seu coração, aplacando a sua ira. E é nesse sentido que as brasas vivas se acumulam sobre a sua cabeça. Jesus nos orienta em Mateus capítulo 5, versículo 44, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Paulo ele ainda vai mais além, dizendo que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam e bendizer aqueles que nos maldizem. Eu lembro que certa feita eu estava jogando futebol com um amigo e eu fiz uma falta violenta nele, estava de cabeça quente, não pedi desculpas. Ele saiu do jogo machucado, saiu chateado. Quando acabou o jogo, eu de cabeça quente ainda, não pedi desculpas a ele. E ele me deu uma lição de vida naquele dia. Ele apertou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Vitor, eu sei que você não é assim, você não é desleal jogando futebol, nunca foi. E ele me chamou para a mesa e pagou para mim um Guaramix. E até hoje eu lembro dessa situação, porque aquilo me deixou muito constrangido, porque eu fui tão arrogante, ele tão bondoso comigo, porque a bondade tem esse impacto, né, sobre a vida de quem a recebe. E de fato eu me arrependi amargamente do que eu havia feito contra ele. E é por isso que em Provérbios, capítulo 20, versículo 22, está escrito assim: não digas vingar-me-eis do mal, mas espera em Cristo e na hora certa Ele agirá. Então, brasas vivas aqui é uma expressão proverbial que significa manter viva a lembrança do erro na vida de quem cometeu o mal contra nós, para que doa nessa pessoa a ponto de ela se arrepender o mais rápido possível, né? Como se brasas vivas mesmo estivessem sobre a sua cabeça. Esse é o sentido aqui dessas palavras que Paulo escreveu, que já tinham sido escritas também por Salomão.
Os árabes até hoje, eles denominam fortes dores mentais como sendo brasas queimando na cabeça, ou até mesmo fogo no fígado, porque eles acreditavam antigamente que os sentimentos vinham da região aqui do intestino, porque de fato é uma região que reage ao susto, né? Mas hoje nós sabemos que vem do cérebro, né? Os sentimentos, de um sistema específico do cérebro. Então, se você quer se aproximar do seu inimigo, seja amigo dele, não para derrubá-lo, mas para ajudá-lo no seu processo de transformação e de santificação. Não foi isso que Deus fez por nós? Em Romanos, capítulo 5, versículos 8 ao 10, está escrito assim: porque Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, estamos livres da ira, porque éramos pecadores e fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No próximo vídeo eu estarei falando sobre a justificação, né? Porque de fato éramos inimigos de Deus e Ele nos justificou, e eu estarei abordando um pouco mais esse tema para que você entenda melhor. Mas por hora nós precisamos entender o que Paulo quis nos ensinar. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.